Vocês são favoráveis à separação do Ministério da Agricultura, entre Ministério da Agricultura e Ministério do Desenvolvimento Agrário? Não é que somos favoráveis, é uma necessidade. Nós colocamos como uma condição. Tem que separar o Ministério da Agricultura. Nós tínhamos até proposto um nome mais simbólico para o MDA, mas acho que Qual nome? Nós queríamos que fosse assim, Ministério da Terra e da Alimentação. Para ficar claro, olha, é para democratizar a agricultura e o fim da agricultura é produzir alimentos. Mas aí acho que o Lula, com a sua sabedoria, achou que seria uma provocação ao Ministério da Agricultura. Então, eu não sei no que vai ser, né? Porque, no fundo, eles vão fazer os decretos só do dia 1º, mas acho que a tendência é manter o nome de MDA mesmo, que já é mais conhecido, ainda que o nome Desenvolvimento Agrário, cá entre nós, não diz nada, porque agrário é um genérico de agros, que é sinônimo de terra, e desenvolvimento também. Todo mundo quer se desenvolver e crescer, então não tem. Mas também nós batalhamos, e acho que vamos conseguir, que a Conab, como um instrumento fundamental para a política de combate à fome, porque a Conab... Conab, para a audiência nossa que não está familiarizada com o termo, é a Companhia Nacional de Abastecimento. A Conab é uma poderosa empresa estatal. Explica rapidinho o papel da Conab para as pessoas que não estão acostumadas ao termo saber do que se trata. A Companhia Nacional de Abastecimento foi gestada lá ainda na ditadura militar, naquele bloco das empresas estatais que iam resolver problemas nacionais para o povo. Então, a Conab, originalmente, era para controlar estoques, para comprar safras quando sobrava no mercado e não causar perdas ou prejuízo de preços, e também para garantir uma estabilidade no fornecimento. Então, como uma empresa estatal, ela é fundamental. Depois do governo Lula e Dilma, ela adquiriu um componente ainda mais importante, que ela foi a gestora de um programa que nós construímos com o governo, que se chamou Programa de Aquisição de Alimentos, PAA. Então, a Conab faz contratos com associações, com agricultores familiares, com cooperativas. Esses produtores, né, familiares se comprometem a fornecer determinadas quantidades de alimentos e entregar em determinada data. Vai lá, quando é época de colheita, a Conab diz para ele, então, aquele contrato que você assinou comigo, agora você entrega lá no hospital, você entrega lá na creche, você entrega, inclusive, em quartel, lá na cadeia, e em tal bairro que tem uma associação que tem dificuldades. Então, a Conab possibilita, de forma desburocratizada e sem grandes logísticas, que a camponesada que produz no seu município entregue os alimentos direto, in natura, para os consumidores que têm maior necessidade. Ao entregar o produto à Conab, o agricultor preenche a nota de produtor rural, o sujeito que recebe lá a entidade assina, e com esse papel, o agricultor vai na Caixa Econômica, vai no Banco do Brasil, vai nos Correios, na loteria e recebe à vista. Então, esse mecanismo do PAA foi uma revolução, porque ele praticamente antecipa o crédito e tira o pequeno agricultor da forca do crédito dos bancos. A Conab estava vinculada ao Ministério da Agricultura ou ao Ministério do Desenvolvimento Agrário? Estava vinculado ao Ministério da Agricultura. E no último período do Bolsonaro, eles só usaram para negociatas. Então, o fazendeiro lá tem, sei lá, quantos caminhões de soja, não conseguiu construir o seu silo, ele fazia acordo com a Conab e botava a soja no silo da Conab. O último produto que aconteceu foi com o algodão. Deu uma super safra de algodão, os fazendeiros não tinham onde colocar no Mato Grosso, a Conab emprestou, além de garantir o preço. Então, a Conab, nos últimos 4 anos,
foi um mero apêndice do agronegócio. Mas como o agronegócio estava bombando, preço internacional ótimo, demanda internacional ótima, eles, na verdade, não se interessaram pela Conab. Então, ficaram lá, a Conab foi definhando. Então, agora nós queremos potencializar a Conab como uma empresa pública potente, porque ela é o principal instrumento de combater a fome, prático, rápido, não precisa nenhum decreto, e nós queremos que ela venha, então, para o MDA. Né? E aí ela possa ser uma ferramenta do MDA e do MDS. Então, o MDA coordena a política para produzir alimentos, o MDS vai dizer para a Conab, entregue em tal comunidades, que são as mais carentes. MDS, pessoal, é Ministério do Desenvolvimento Social. Que hoje está nos jornais, parece que o presidente Lula vai nomear o Wellington Dias, ex-governador do Piauí, que, de fato, tem uma grande experiência como governador de um estado muito pobre, que tem muitas necessidades, né? E ele, pessoalmente, de profissão, foi um bancário a vida inteira. Então, é uma pessoa que sabe como é que a classe trabalhadora vive, e é uma boa escolha se isso se concretizar, porque é um homem com sensibilidade social e não é um burocrata qualquer, né? Não se trata de botar no ministério apenas um técnico. Técnico é para o segundo e terceiro escalão. Ministério tem que ser dirigentes políticos que estejam comprometidos com a classe trabalhadora e com a maioria do nosso povo. Né? Assim como no INCRA, antes que você pergunte, o INCRA também é uma ferramenta do MDA. Né? Mas nós queremos que o INCRA só se dedique à terra, acesso à terra. Então, nós teríamos 4 perninhas para viabilizar o combate à pobreza, a produção de alimentos lá no campo. O MDA é o que dá a diretriz. Não precisa ter MDA em tudo quanto é município, não precisa nem no estado. Já tem ministro escolhido para o MDA? Ele ainda não comentou. Né? Pode ser uma boa surpresa aí para nós. Não tem e nem nós apresentamos nome. Mas nós queremos que seja comprometido com o nosso programa, né? Parece que o que está comprometido, que já está meio escolhido, e provavelmente hoje de tarde ele vai anunciar, é o Fávero, pro Ministério da Agricultura, que é um homem que tem lá seus 1.000 hectares no Mato Grosso, mas sempre apoiou Lula. Então, vamos dizer assim, é uma burguesia agrária progressista. E ele enfrentou a ProSoja, que é um bando de fascista, enfrentou os bolsonaristas lá do Mato Grosso. Então, não é um fazendeiro qualquer, é um fazendeiro que fez militância, e ele tem uma origem familiar, sempre a origem familiar, todos nós sabemos, né? Que pesa muito na nossa cultura, no nosso modo de ver o mundo. Ele é daquela leva de imigrantes gaúchos e paranaenses que vendiam os seus 15, 20 hectares no sul e iam lá no Mato Grosso e compravam nos projetos de colonização do INCRA 200, 300, 400 hectares. Então, o pai dele fez isso, vendeu 15 hectares, não sei aonde, foi lá e comprou 200. Depois, como eles eram em 13 irmãos, foi multiplicando, né? E, claro, adotaram o modelo do agronegócio como um modelo agrícola. Mas eu acho que é uma pessoa que dá para dialogar. Das conversas que a turma dele teve no governo de transição, ele aceitou de bom grado que a Conab fosse para o MDA. Né? Ele aceita que a Embrapa seja compartida, ou seja, nós temos que incluir na Embrapa diretores que entendam de agroecologia, que entendam de alimento saudável, porque a Embrapa, sim, sempre foi historicamente um instrumento do agronegócio. Tá? Então, mas voltando ao que eu estava te falando na arquitetura da reforma agrária. Então, nós vamos ter o MDA, como o ministério que dá diretriz, e depois algumas perninhas que são operativas. Então, o INCRA, acesso à terra. Conab, resolveu o problema de alimentos. Né? A Embrap, produção de máquinas, ainda que esteja vinculada na ciência. Embrapa quer dizer Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Embrapa. Não.
Embrapa. Mas tem uma outra que ficou meio obscurecida, ainda que tinha sido reivindicação nossa no governo Dilma, se chama Embrapi. Empresa Brasileira de Pesquisa Industrial. Ela existe desde o governo Dilma, mas ficou lá numa gaveta. Então, nós queremos potencializá-la para que ela desenvolva os protótipos de máquinas agrícolas que tem em todo mundo. Então, aí é copiar e colar. Tá? Copiar e colar dos alemães, dos chineses, da Coreia do Sul, que é onde desenvolveu todas as máquinas para a agricultura familiar. Bem, e a outra perninha é o MEC, é a educação. Nós temos que universalizar a educação para o campo. Então, é fundamental que lá no MEC, lá na Secretaria da Educação no Campo, tenha pessoas afinadas, né, com essa visão, para desenvolver programas de alfabetização de adultos, para desenvolver, levar o ensino fundamental para o campo. E aí nós precisamos ficar muito felizes, porque a escolha do Camilo Santana e da Isolda, que era a secretária de Educação do Camilo, antes de ser vice-governadora. Que vai ser, aparentemente, a secretária nacional de Educação Básica. Então, eles dois, como personagens políticos, têm conhecimento e têm compromisso com uma educação de qualidade. O estado do Ceará, hoje, é o estado que tem mais escolas de ensino médio em tempo integral. Aquela ideia do Brizola, do CIEP, que ele conseguiu durante o governo dele, lá no Ceará, sem tanta propaganda, de forma discreta, eles implementaram em todo o estado. E agora o nosso companheiro Hermano Freitas, que foi advogado do MST e é o novo governador do Ceará, está lá no programa deles. Todas as escolas fundamentais e de ensino médio do Ceará serão em tempo integral. Isso vai ser uma revolução. E nós, claro, vamos produzir alimentos para a merenda escolar dessas escolas, porque vai ter 3 refeições lá. Quem quiser conhecer melhor o programa do Hermano de Freitas para o Ceará, especialmente na educação, há uma entrevista que o 20 Minutos, o programa 20 Minutos, fez com o Hermano Freitas, há coisa de um mês atrás, em que ele detalha bastante o objetivo de fazer com que todas as escolas fundamentais e de ensino médio do Ceará venham a ser escolas integrais. Foi uma entrevista bem interessante.